Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu já até deixei aqui os projetos mais ou menos abertos. Você está vendo aqui a minha tela? Tô sim. Tá. Então, esse daqui que foi o layout, né? Não sei se você chegou a ver a gravação da última reunião. Eu vi por cima, sim. Eu Tá. tô vendo aqui. Que a gente tem aqui, chegando na fazenda, né? A gente teria uma via ali ampla, né? Só que para vocês hoje tem uma virada aqui, e a gente tem aqui esse barranco, né? Que Sim. impossibilita de fazer a continuidade no mesmo alinhamento, né? Então, o que a gente sugeriu seria de ampliar aqui, fazer uma pequena movimentação aqui no início, né? E daí continuar aqui tendo, teoricamente, vocês podem continuar aqui com calçamento dos dois lados, né? E daí a gente amplia um pouco a calçada fazendo aquele desenho que a gente já tinha feito antes. Tem aqui a parte do portão Não, mas que aqui só para ele. ir por partes, mas é aquela Tá. minha preocupação de que se eventualmente tiver alguma movimentação de terra maior, tudo no limite, a gente mantém esse barranquinho, dá essa funilada, não vai É, ficar tão bonito, mas já não compromete o projeto, né? sim. Porque assim, aqui, se você, por exemplo, eu fiz aqui ele continuando, tá? Mas você nada impede de você fazer até o portão só. Você não precisa É fazer isso aí, tudo, tá bom. tá? É. E outra coisa, aqui a gente tem, tá vendo? Tem uma linha primeira, tem uma Uhum, segunda e tem uma terceira, justamente que são muretas de contenção para você ir fazendo ali no desenho da topografia, para tá não ter bom, que ter tanta movimentação de terra, tá? tá bom. Legal. Desse lado é o oposto. A gente não, ele é mais caído, né? Para cá ele cai um pouco. Isso, Então, o que você exatamente. tirar de terra daqui, vocês jogam para cá para dar uma pequena Tá nivelada, bom, tá? tá bom. Beleza. Então, a gente segue aqui a calçada, fazendo aqui um desenho bem bacana. O portão de pedestres, agora ele está aqui alinhado na calçada. E a gente Qual é a tem daí, distância que está dando entre essa cerca da aqui, divisa e o portão agora? ele dá 17 metros, acho que desse lado, e 16 metros aqui. Não, eu falo entre. Porque o portão atual não é onde está essa cerca da divisa? Não. É, o portão está aqui. Eu vou te mostrar o demolir e construir para você visualizar melhor, tá? Tá bom. Só repassar aqui que a gente tinha aquele piso dos dormentes, né? Uhum. E eu coloquei aqui, se vocês quiserem fazer um coxo de água, pode ser um tanque, que ele pode até pegar a captação de água das chuvas e vir para cá, tá? Excelente. E daí aqui ficou a guarita, ela não precisou ser alterada, mas a gente teve as alterações ao redor. Então a gente tem aqui a área de pedrisco, aqui a círculo de bananeiras, ele ficou livre, então não vai precisar mexer no projeto Que legal. Que da bom. Ecogaia, tá? Eu tentei aqui ver, então vai dar tudo certo, não vai precisar refazer nada com eles, Ótimo. tá? E daí aqui a E aí, gente só vem, também para ir consolidando. Esse ciclo de bananeiras tá no projeto substitui. dela. Eu sei, mas substitui a fossa séptica. Ixi, Ou não? agora Precisa de fossa. eu acho que agora eu não lembro, Marcos, Então vamos só checar isso, só para passar limpo bem, tá bom. tá? Mas vamos lá. Mas o projeto delas continua. Eu sei que tem. É que eu não sou especialista nessa área, então eu não quero falar besteira, mas Não, depois eu não, tá abro aqui bom. para você, Mas tá? seria ótimo se o ciclo de bananeiras desse conta, né? De águas cinzas aí, tudo. Sim, sim. Aí a gente tem aqui a construir, que tem aqui as medidas gerais, tá? Tá. E depois a gente tem ele detalhado. Esse é mais um geral. E aqui que mostra o demolir, então o que eu estava falando aqui, olha, que a gente chega da Hum. rua, né, tem essa virada, o portão ele tem hoje 5, 7, 7, quase 8 metros aqui,
juntando com Isso, aquela curva, né? E daí a gente vai aumentar o total para 8,50 metros, que é a passagem, tá? tá Que bom. daí passa caminhão tranquilo, 2 carros. A gente tem aqui um porém que é a bananeira e o poste, que daí eles ficam bem na passagem, precisaria mudar eles de lugar. Tá bom. E a gente sugere que essas árvores que estão, são 3 árvores que estão aqui, que seria o ideal transplantar, que pode transplantar elas para trás, né, ou aqui para o outro Tá. lado, tá? E o que for fazer de movimentação de terra aqui, utilizar para o lado de cá, para dar uma Tranquilíssimo, nivelada, ótimo, muito bom. tá? A gente tem na cerca da divisa aqui bastante plantas, então teria que tirar uma parte aqui que é o alinhamento da calçada. E aqui tem essa cerca que daí a gente segue aqui com o alinhamento. Aqui é só o layout com algumas medidas gerais, então tem aqui as medidas das dormentes, que é uma sugestão, né? Você vai precisar ver o que que vocês vão usar, e as medidas que vão ter disponíveis, né? Tá? E aí aqui a Tá bom. guarita que manteve medida, uma área de pedrisco, permeável, alguma coisa que vocês podem fazer aqui daí junto com o paisagismo, para seguir Ótimo. essa linha das imagens que a gente já tinha visto, né? Muito bom. Daí a gente tem aqui a parte dos portões, das cercas e dos portões, né? Então a ideia é fazer um cercamento em 3 medidas, né? Mais ou menos nessa linha que a gente tinha visto, mas ao invés da gente ter duplo cerca, né, que é um custo duplo, a gente teria só uma mureta, que o paisagismo pode cobrir isso, né? E daí Uhum. a última por trás, que a gente faria esse cercamento que pode ser de madeira ou metálico, tá? Certo. Então aqui, olhando aqui à vista, a gente tem uma primeira muretinha, né? Que a gente tem aquela curva, e a mureta de trás, que ela já serve de base para fixação dessas madeiras ou dessas, Ótimo. tá? Que isso também vai ser bom para vocês para manutenção, coisas de chuva e tudo mais. A gente fez aqui a altura total, ela fica com 2,5 metros. A Que primeira alto. mureta tem 50 centímetros, a primeira, e a segunda, 90 centímetros. Hum. Tá? Daí as placas aqui, né, as peças, elas têm a menor 1,30 m, a média 1,55 m e a mais alta 1,60 m. Tá? Do outro lado é o que eu falei para você, né? Se vocês quiserem continuar com ela após o portão, pode ser continuado, ou vocês podem parar aqui no alinhamento do portão e fazer só nessa entrada realmente, tá? Legal, muito bom. E a gente está sugerindo o portão ele ser de abrir, né? Assim? Mas de abrir isso, não de Tá, correr, né? De tá bom. batente. Mas caso você queira, depois na hora que estiver fazendo orçamento, quiser fazer de correr, aqui tem essa medida que dá para correr. Daí ficam Ah, isso as que eu ia te duas perguntar. folhas, correm para Tá cá, bom, tá? Mas ótimo. Tem os daí 8,5 metros aí. daí aqui correm 2 folhas, né? 4 metros e 4 metros, tá? Ah, tá. Eu vou te mostrar aqui a vista para você entender melhor. Essa aqui é a vista quando a gente chega na Hum, fazenda, tá? Então, de um lado, a gente tem aqui a mureta, que faz as curvas, só que, claro, que é o desnível. Como eu não tenho essa topografia, eu fiz mais ou menos aqui. E do outro lado também a mureta com as cercas. E daí o hum, portão aqui de carros e aqui de pedestre. Então,
Se você for fazer de correr, daí ele vai correr uma folha e depois a outra folha. Então, elas são duas folhas que correm, são dois trilhos, tá? E o portão de pedestre do lado, ele tem que ser de abrir mesmo, não tem como ser de correr ali. Tá? Então, Certo. aqui Tá o bom. visual, né? A gente tem o terreno que cai para esse lado e aqui o terreno que fica para cima. Daí a guarita estaria ali mais profundo. E aqui um Sim. corte, para você entender melhor, ó. Hum. Então, a gente teria que ver realmente se essas medidas que eu estou sugerindo dá, porque eu não tenho essa medida aqui no levantamento. Então, aqui eu fiz uma sugestão, que daí precisa confirmar lá no local. Mesmo depois Então, daquele segundo levantamento, com as correções que foram feitas, não veio essas esse medidas? desnível, não, Que veio que curioso, tem, né, porque. ó, a encosta, É, mas não não, mas tá tem, bom, que ele veio aqui, tá ó. bom. Ó, ele veio aqui mas não tem exatamente, né, qual que é o Então, devia ter, desnível. né? Até por acaso o Dirceu acabou de me entregar um levantamento que ele fez para mim, bem detalhado, num sítio de 50 alqueires, de 125 hectares, que tem tudo isso, está super detalhado. Então, curioso É, não tá isso aqui. aqui não, Tá. tá? Daí eu fiz aqui as muretas de contenção, né, que daí vai precisar ver se realmente dá para fazer essa medida. Daí a gente tem aqui essa mureta que ela divide ali no alinhamento do portão. A gente tem o portão de pedestres e aqui a mureta que daí o terreno ele cai. Aqui ele tem uma caída bem mais Sim, íngreme, tá? estou lembrado. Aqui o visual, para você ver aqui, por exemplo, abrindo só um portão, que é a passagem de um carro, e abrindo dois, passa um e vai o outro, tá? Não sei, ela só colocou no Trello. Ela não sabe também, ela falou que a Clarice colocou no Trello. Aqui a parte do layout da guarita que se manteve, tá? Vale transporte? A gente colocou aqui esse coxo, que pode fazer um tanque, alguma coisa ali. Então aqui a gente não teve alteração. A gente só revisou aqui a parte do layout, Hum. que é a parte da elétrica e pontos de hidráulica. Ótimo. E aqui o portão que tem o detalhamento. Então, a gente tem o padrão do cercamento da lateral direita e o padrão de cercamento da lateral esquerda. Legal. Aqui um detalhe da coluna ali de sustentação, que daí vai precisar rever com o pessoal que vai fazer a execução do portão para ver se essas medidas batem ou se precisa ser mais largo, maior. Também tem pagamento todo dia. Daí aqui, se ele abrir, aqui de abrir, né, com 90 graus, o portão aqui de pedestres. Sim. Então, a gente fica com um vão livre de 7,85 e o de pedestres com 1,30 m. Muito bem. Eu nem Tá? sabia que tinha sido registrado. Tá bom. E acho que é isso. Bom, eu estou adorando o que eu vi, esse nível de detalhe também super bom, que vai ajudar, né, na hora da Vai. implantação. A única coisa que está me Então, ocorrendo, Débora, e sem também ficar abusando de você, mas talvez na hora da execução da obra, a gente combinar de pelo menos uma interação com você, acho que vai ser Sim, necessário, né? daí a gente pode agendar uma visita técnica para tirar dúvida e ver isso. E também depois você vê com o paisagista, com o Douglas, né? Que agora precisa também rever a parte do projeto deles lá.
Chegou aí no mês Tá. Mas ele não Aí fez ele nada, né? lançou, Ainda. uns 10 dias atrás. Essa Aí já veio como parte, boleto vencido. Aí ela falou que porque assim, conseguia para eu Que eu ver tinha essa pedido, parte, lembra, para não sim, fazer nada, já né? tinha Tem que retirado na esperar semana mesmo, seguinte, até né? para Aí chegou o eu a dia gente, entender bem dela. aqui Ela internamente falou, como é mas que no vai boleto, evoluir. porque eu não a gente consegui teve pegar, algumas não sei como reuniões, pegar. né, para até para Aí ela falou, definir depois que se mandou fazer você uma resolução, floreira apresentou. duas, Só para que eu ver essa entrei aqui, questão precisa de fazer um medidas de cadastro floreira, gigante mas e não precisa dos teve o dados do projeto em CESE. si Aí Tá ainda, depois eu bom, ele tentei continuar aí, tá bom. precisa precisa que ele elaborar, tire uma tá? selfie, é muita Aqui burocracia. ele teve uma Tentei fazer até participação, mas daí, no meu como teve CPF, toda essa mas não revisão, aceita. daí vocês precisam conversar, É, Isso aí. Legal. tá? dá Então tá 6. bom. Então, obrigado, vamos falando. Eu te mantenho informado aí Imagina, quando eu sentir que a coisa vai engrenar e vai começar a fase de implantação, tá bom? tá joia. Tá bom, E, então. e Ótimo. do Paddock Paradise, você tem um minuto para eu te mostrar uma Tá, coisa? Então, se você puder, eu estou um pouco aflito, que eu preciso ir para Tem um São Paulo, eu horário, tenho várias coisas, vai eu tenho ser. uma outra reunião de conselho que eu quero estar lá Porque bem a gente baseado. sabe tá? Mas a que gente não pode podia saber tentar, que eu te questão ligo do e a gente papo. combina uma Pessoa, a interaçãozinha aí partir do esses Tá momento dias, que bom, foi amanhã, registrado, não tá pode fica mais bom. bom abrir para você, estoque na tá loja. bom? Tá bom, Então, Marcos. valeu. Um Obrigadão. Valeu, abraço, tudo de tchau, bom. até mais. Tchau, obrigadão. Mano, ainda não registrei ela.